Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tatiana Nunes, professora de redação, e hoje a gente vai ter mais uma aula sobre redação no Enem. Antes da gente começar a nossa aula de hoje, eu queria pedir para vocês curtirem o nosso vídeo, comentarem, compartilharem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal Plataforma 360, Enem 360. E não esqueçam também de ativar o sininho para que vocês possam receber os conteúdos diários do nosso canal. Bom, visto isso, vamos começar então a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vai tratar de um tema inédito, um tema possível de ser cobrado no Enem, que é a questão dos desafios para combater o tabagismo no Brasil, ou seja, um tema super atual, um tema que trata da questão do tabaco, do cigarro, que ainda é um produto muito observado na sociedade. As pessoas ainda, apesar de ter reduzido, a gente vai falar sobre isso, o consumo, muitas pessoas ainda fumam no Brasil, um número bastante significativo, e a proposta justamente é trazer à tona essa discussão e a importância de se combater o tabagismo na sociedade brasileira. Então vamos lá. Primeiro eu queria fazer umas análises iniciais sobre a questão da construção da frase tema, né, e do sentido do próprio tema, da proposta propriamente dita. Bom, a palavra desafio, ela traz à tona essa ideia de luta, de enfrentamento, então é uma palavra que não está à toa no tema, ou seja, ela é uma palavra-chave dentro da composição da frase tema. A reflexão da proposta, né, passa pela necessidade de se combater o tabagismo no Brasil, fazendo com que as pessoas busquem cada vez mais se sentirem capazes de superar esse vício, né? A gente está tratando de um vício, então é importante que haja essa preocupação nacional do combate a esse vício. Bom, outra coisa importante que eu gostaria de sinalizar é a questão dos interesses das indústrias promotoras em vender o cigarro. A gente está tratando de uma sociedade capitalista, logo a detentora, né, dos meios, né, no caso a indústria, ela tem uma força muito grande nessa relação econômica. E as estratégias agressivas das indústrias, né, que as indústrias vêm promovendo para que sejam lançados novos produtos e que permaneçam no mercado, tais como o cigarro eletrônico e aquecidos. E já se tem informações e pesquisas, inclusive, muito sérias, falando sobre o prejuízo à saúde também dos cigarros eletrônicos, porque eles também envolvem as mesmas composições químicas que acarretam e que trazem e fazem mal à saúde. Bom, alguns dados informativos iniciais para compor o seu repertório cultural. É muito importante que você tenha esse repertório, essa bagagem cultural. As nossas aulas aqui da plataforma, elas servem justamente para ampliar o seu repertório, para fazer com que você observe a construção do texto, para que você desconstrua alguns mitos que rondam a produção de texto. E quando a gente traz dados informativos, a nossa intenção é justamente essa, é fazer com que você, né, pegue esses dados informativos e vá fazer uma pesquisa mais profunda para uma possível situação de prova de redação. Bom, o Brasil começou a conviver com leis de combate ao fumo em 1996, gente, então isso já tem 24 anos. Foi quando foi publicada uma legislação com restrições ao uso e à propaganda dos chamados produtos como cigarro, charuto e cachimbo. No entanto, a lei vem sendo mudada com ampliações às restrições, porque o que acontece? Como a gente falou antes, né, as indústrias são muito poderosas, né, elas são detentoras do capital, elas são uma representação dentro da economia nacional, então é claro que elas vão fazer um movimento para que o produto delas permaneça no mercado, independentemente dele fazer mal ou não à população. Elas não estão preocupadas com o bem-estar da população. Esse é um papel, né? Esse deveria ser um papel de todos, mas esse é um papel que cabe nesse momento, nessa situação, nesse contexto, ao Estado. Então,
nós precisamos trabalhar bem esses conceitos, e aí cabe ao Estado elaboração e restrições em relação ao uso e proibições para que o bem-estar da população seja garantido. Ainda nisso, né, em dezembro de 2000, a Lei 10.167 restringiu a propaganda de cigarros no Brasil. Fumar em ambientes coletivos fechados passou a ser proibido. Dessa forma, a propaganda só passou a ser permitida nos próprios pontos de venda em formato de pôsteres, ou seja, você só encontrava propaganda de cigarro nos locais onde eles eram vendidos. Você não encontrava propaganda de cigarro em locais quaisquer, você só encontrava em pontos de venda. Segundo o Ministério da Saúde, no período de 1990 a 2015, o percentual de fumantes diários no Brasil caiu de 29% para 12% entre os homens e de 19% para 8% entre as mulheres. É um percentual significativo? Muito, mas ainda se tem uma árdua tarefa de fazer com que esse percentual reduza ainda mais, seja reduzido ainda mais, ou então definitivamente extinto, que seria muito bom. Bom, algumas reflexões quando a gente pensa nesse tema, né? Os desafios para se combater o tabagismo no Brasil. O cigarro afeta o fumante e aquelas pessoas que estão à volta, né? Os conhecidos como fumantes passivos. O não consumo do cigarro pode reduzir o número de mortes precoces e aí em função de diferentes doenças, né? Que a gente pode pesquisar e verificar quais são as doenças mais frequentes no caso de provocadas, né, pelo consumo de cigarro e em função dos males da nicotina. A redução do consumo de cigarro promove a diminuição de gastos públicos com doenças relacionadas ao tabagismo, o que permitiria ao Sistema Único de Saúde utilizar o dinheiro que possui para outras doenças que não são, digamos assim, evitáveis. Esse é um outro conceito que vocês devem pesquisar, que é muito utilizado, doenças evitáveis e doenças não evitáveis. O tabagismo é considerado uma doença não... O vício é uma doença, né? Mas assim, os males provocados pelo cigarro são considerados doenças evitáveis. Bom, e aí eu trouxe para vocês, gente, para enriquecer o repertório de vocês, enriquecer um pouco mais essa bagagem cultural que vocês estão construindo, eu trouxe um pouquinho de história, né? Aquele tipo de trabalho, né? De desenvolvimento, de argumentação, de contextualização, fazendo uma alusão histórica, é muito interessante, é muito rica, e eu trouxe para vocês alguns dados desse assunto que é bastante comum e tem sido um alvo de grandes discussões. Bom, olha que interessante. Durante boa parte do século XX, a indústria cultural promoveu a imagem do cigarro e do fumante como símbolos de virilidade e de glamour, pois associava o ato de fumar com o estilo de vida moderno, independente, liberto de conservadorismo. Né? Isso foi durante boa parte do século XX. Esse tipo de associação se consolidou após a Segunda Guerra Mundial. Olha a referência histórica aí, que interessante, né? Você fazer uma associação entre o uso do cigarro e essa contextualização, né? Essa consolidação na Segunda Guerra Mundial. Olha que interessante. Quando a televisão e o cinema massificaram a comunicação social. Não é por acaso que uma das principais marcas de cigarro do mundo tem o nome de Hollywood. Por quê? Esse nome Hollywood é justamente para fazer a associação ao cinema, né? Ao cenário, ao local, né? Ao ambiente do cinema no mundo. Então vamos lá. Eu trouxe para vocês um livro de um autor chamado José Benedito Pinho, que seria interessante que vocês lessem. Gente, não é para vocês tirarem fragmentos do livro e saírem decorando, porque essa não é a nossa proposta. Seria interessante que vocês lessem esse material. É bem interessante, é um livro bem interessante. Ele afirma
que a marca de cigarro Hollywood explorava no início dos anos 50 as relações entre o nome e o universo cinematográfico, através de slogans como um Oscar de qualidade ou ainda um Oscar de sabor, como sendo assim uma coisa maravilhosa, né? A qualidade incrível, tanto que merecedora de um Oscar, que é o prêmio máximo do cinema. Essa estratégia atraía mais pessoas de diferentes faixas etárias, uma vez que o universo cinematográfico é muito associado à fama, ao reconhecimento, e o ser humano ele tem essa necessidade, né? Ele gosta dessa questão da fama. Eu estou generalizando, mas assim, a gente pode dizer que a maioria, ou grande parte, ou muitos seres humanos, muitos indivíduos gostam dessa questão do glamour, do reconhecimento, da fama, né? Bom, aí eu trouxe para vocês duas imagens importantes que falam um pouquinho dessa questão do cigarro, né? Eu trouxe duas marcas, na verdade essa aqui, né, é Marlboro, e aí eu trouxe duas propagandas da década de 80 para vocês verificarem como era construído esse universo esse imaginário que a publicidade nos permite, né, criar. E aí, olha lá a propaganda do Marlboro: o sabor de aventura e liberdade chegou ao Brasil. Essa não é da década de 80, né? Essa é bem anterior. E aí vem, né? Vem ao sabor, vem a terra de Marlboro. Então, a representação do Marlboro, né? E esse personagem, né? Da imagem ao lado, colorida, já vai se tornar um ícone da publicidade dessa marca de cigarro. E aí, de novo, olha o slogan: vem ao sabor de aventura e liberdade, vem à terra de Marlboro. Olha que interessante. E aí, em cima desse glamour, dessa ideia de coisas positivas, aventura, liberdade, é que a propaganda de cigarro vai ser construída. Olha aqui essa seguinte aqui, do cigarro Minister e do cigarro Hollywood, que era o que a gente estava falando da marca associada ao cinema. Dentre as coisas que você faz com prazer, uma é fumar Minister. Olha lá, fumar Minister traz prazer. Então, ó, dentre as coisas que você faz com prazer, olha a construção da publicidade, do imaginário, daquilo que é muito bom, daquilo que é positivo. Claro, né, a propaganda não vai vender defeitos, ela vai vender qualidade. Um cigarro de agrado internacional, isso em relação ao Minister. E o outro é Hollywood ao sucesso, Hollywood o sucesso durante um tempo, e depois os eventos, né, muitos eventos sendo patrocinados por marcas de cigarros, isso tudo aos poucos foi sendo proibido aqui no Brasil. A gente está falando de Brasil, é importante a gente chamar bastante atenção em relação a isso. Bom, e aí, gente, chegam as campanhas de combate ao tabagismo no Brasil, e aí sim a publicidade virou uma publicidade, no caso, em função do bem-estar da sociedade, em função da saúde da sociedade. São as propagandas do próprio governo federal, as propagandas institucionais, que trazem aí a realidade em relação ao consumo do cigarro. E no verso das embalagens, vocês estão vendo aí, as embalagens, havia, né, indicações de males diferentes que o cigarro traz. Então eu peguei algumas para vocês olharem, né, para quem nunca viu. O Ministério da Saúde adverte que aí entrou uma campanha severa em cima do consumo de cigarro por parte do Ministério da Saúde, né? Criança que convive com fumantes tem mais asma, pneumonia, sinusite, alergia. E as fotografias são muito pesadas, né? Essa nem tanto, mas a imagem da criança já é uma coisa que traz um desconforto quando em situações de risco, em ambientes ruins nesse sentido, né? Vamos lá. Fumar causa aborto espontâneo. Olha que imagem forte, né? Muito pesada. Essa outra, né? Ele é vítima do tabaco, causa da doença vascular que pode levar a uma amputação. Gente, olha que pesado, né? A gente fala, eu tô falando e tô olhando e a gente acaba
promovendo uma autorreflexão. Eu não fumo, mas você convive com pessoas que fumam, né? E você acaba vendo, acaba trazendo um pouco isso que é bacana quando vocês assistirem esse vídeo, porque aí vocês podem trazer um pouco para a vida de vocês e, às vezes, como um ensinamento, como uma lição, como uma forma de reflexão mais profunda. Isso é muito interessante. A outra que tem aqui, né? Fumar causa infarto do coração, a cena aí. Fumar na gravidez prejudica o bebê. Então, é uma questão também de consciência, né? Da mulher que engravida. E do parceiro também, que se ele fuma, não fumar perto dessa mulher, isso é muito importante também. Fumar causa impotência sexual. Então, são exemplos dos versos da parte de trás da embalagem do cigarro, para que o fumante, quando pegue o maço, né, ao comprá-lo, vai olhar isso e, de repente, alguma coisa fica em relação a essas imagens ou a própria frase do texto, enfim. E aí eu trouxe também para a gente começar a fechar, né? Começar a fechar é ótimo. Na década de 80, o cigarro chegava até o público infantil. Olha isso, gente. A marca Pan produzia as famosas caixinhas de cigarros de chocolate, estampando na capa a figura de crianças fumando. Olha isso. Você tem aí duas caixinhas, são duas caixinhas. Essa caixinha tá aberta, tá, gente? A frente era um menininho, o verso era outro. Eram duas frentes ou dois versos, enfim. A caixinha, ela fechava, né? E num lado tinha um menininho, no outro lado o outro menininho. Os dois estavam em todas as caixinhas. Eu tô falando isso com muita familiaridade, porque eu já comi esses cigarrinhos de chocolate, então eu conheço bem essa caixinha. Bom, e aí, pessoal, em 1987 foi criado o Dia Mundial Sem Tabaco, que ficou definido no dia 31 de maio. Né, todos os anos, no dia 31 de maio, se comemora o Dia Mundial Sem Tabaco, que foi criado pela Organização Mundial de Saúde para alertar sobre doenças e mortes evitáveis. Olha lá a referência que a Organização Mundial de Saúde faz quando cita doenças relacionadas ao cigarro. Né? Então, são mortes evitáveis. Bom, em meados da década de 90, a glamorização do cigarro foi contestada pela primeira vez de forma mais incisiva. E aí, gente, começou esse processo todo, né? Você vê, em 1990 começou, e aí hoje a gente tem uma situação de melhora em termos de adeptos ao uso do cigarro, mas ainda no sentido de necessidade de aumentar esses adeptos ou reduzir o número de fumantes. Pesquisas científicas mostram cada vez mais a relação entre doenças como câncer e enfisema pulmonar e o consumo do tabaco. Na década de 90, também, né, para confirmar isso tudo, o cowboy da representação do Marlboro, aquele que a gente falou lá atrás, ele faleceu em decorrência do consumo de cigarro. Bom, pessoal, ficamos por aqui. O nosso vídeo hoje ficou um pouquinho mais extenso. Espero que essas reflexões sirvam para vocês se organizarem, buscarem aprofundar os repertórios, terem como referência algum ponto de partida em relação ao que a gente falou. E nos vemos na semana que vem com mais um vídeo e rumo ao 1000. Até semana que vem!